Graças a Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, meus queridos irmãos. Hoje nós temos uma reflexão a fazer sobre o 28º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O sinal é o último capítulo desse compêndio luminoso. É sobre a coletânea de preces espíritas. Como nós sabemos, prece nós fazemos para louvar, para pedir ou para agradecer. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer a nossa abertura através da leitura de uma página da Vinha de Luz, para que nós possamos sanear o nosso ambiente. Nós possivelmente já deve estar em condições preparadas para fazermos essa reflexão. Como nós sabemos, todas as vezes que vamos fazer alguma coisa, algum estudo, alguma leitura de uma palestra, ou de uma leitura edificante, nós temos que nos prepararmos para que não haja interferência do plano espiritual inferior, para que nós possamos absorver bastante essas lições, esses ensinamentos. Então vamos aqui abrir aleatoriamente a Vinha de Luz para vermos aqui. Então, atritos físicos. Foi a lição número 63 da Vinha de Luz. Mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Isso é uma anotação de Mateus, da mensagem de Jesus, do capítulo 5º, versículo 39 do Novo Testamento. Alguns humoristas pretendem descobrir na advertência do Mestre uma exortação à covardia, sem noção de respeito próprio. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos ditames do amor, essência fundamental do seu Evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e de lógica rigorosa. Quando um homem investe contra o outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. Quer dizer, o atacante já está enfurecido, está com a mente completamente desarmonizada. O murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada e, sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. Quer dizer, o atacante não tem mais controle. O homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se tratado com a ira que o possui. A abelha não ferretoa o apicultor, amigo da brandura e da serenidade. O único recurso para conter o homem desvairado, compelindo a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contendor ou os circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. Porque nós, quando estamos enfurecidos, nós perdemos a razão. A condenação de Jesus abre-nos abençoado avanço. Oferece à face esquerda a recomendação de Jesus. Oferece a face esquerda depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor, a chamá-lo à razão enobrecida,
reintegrando-o de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Em qualquer conflito físico, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos do bem. O gesto é a força que se expressará convenientemente. Segundo reconhecemos, portanto, no Conselho do Cristo não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. Isso aí, meus irmãos. Vamos fazer a nossa prece para nós consolidarmos a nossa condição espiritual aqui dentro, para que todos nós, aonde estivermos, ao ouvirmos estas considerações, possam desfrutar também da bonança misericordiosa do nosso amado Mestre e de Deus, nosso Pai, acima de tudo, para que nós possamos absorver a lição. Senhor Jesus, Mestre amado, mais uma vez pedimos a Tua misericordiosa bênção através da luz do Teu coração amado, que se derrame sobre nós, que possa envolver e balsamizar o nosso ambiente, através dos trabalhadores espirituais que agem de maneira correta, conforme a Tua vontade, Senhor, para expurgar do nosso ambiente, na nossa psicosfera, qualquer tipo de influência negativa. Obrigado, Senhor, que a Tua paz, que a Tua luz seja conosco, hoje e sempre. Louvado seja o santo nome de nosso amado Pai, o Supremo Senhor do Universo. Então vamos agora fazer a nossa reflexão, queridos irmãos. No capítulo 28º, cujo tópico é o tópico número 28, aliás, 24 ao 27, nós vamos abordar esse tema. Esse capítulo é referente à coletânea de preces espíritas desse luminoso capítulo do Evangelho, que é o último capítulo. Na coletânea de prece nós temos, como nós sabemos, prece nós precisamos fazer para louvar, para pedir ou para agradecer as bênçãos do alto. Então, nesse capítulo nós vamos abordar o assunto para pedir um conselho. Olha, gente, aparentemente, quando a gente está ouvindo para pedir um conselho, o que será isso? Será que isso tem alguma coisa com a doutrina dos espíritos? Vamos ver se tem ou não. Então, no prefácio diz o seguinte: quando estamos indecisos sobre fazer ou não fazer alguma coisa, devemos, antes de tudo, propor a nós mesmos as seguintes questões. Primeiro, aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar qualquer prejuízo a outrem? Segundo, pode ser proveitoso a alguém? Terceiro, se alguém agisse assim comigo, ficaria eu satisfeito? Muito bem. Vamos dar um exemplo que é mais fácil para nós gravarmos isso. Não parece nada. Parece muito simples pedir um conselho através do Evangelho. Vamos ver. Vou narrar aqui um fato que aconteceu numa firma muito conhecida nossa, Petrobras. Um funcionário da Petrobras, numa enrascada financeira, teve que tomar emprestado através de um agiota uma quantidade que deixou
completamente desequilibrada as suas finanças. Então ele estava precisando de dinheiro para resgatar a dívida e ficar em paz. Mas para isso ele tinha que renunciar ao emprego, tinha que pedir demissão e por aí afora vai para conseguir os direitos que a Petrobras concede a todos nós. Muito bem. Então, eu estou falando todos nós porque eu também sou da Petrobras. Muito bem. Então, o que acontece? Essa pessoa que ia substituí-lo, porque ele saía daquele lugar, ia ter que ser substituído por um outro colega, e o outro colega ia para o lugar dele, ia ganhar melhor, enfim, todas as vantagens ele tinha. Agora aqui, conselho, aquilo que hesita em fazer pode acarretar prejuízo a alguém? Vamos ver se tem valor. Então, o que acontece? O amigo dele, que ia substituí-lo, sabendo disso, falou com todos os colegas, disse, olha, fulano vai pedir demissão para pagar uma dívida que está assim, explicou o troço todo. Aí, conclusão, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma vaquinha e vamos saldar essa dívida dele para ele não perder o emprego. Muito bem, fizeram isso. Arranjaram o numerário e conseguiram resgatar a dívida dele. O colega ficou no emprego, não perdeu o trabalho porque ele tinha família e tudo. Se ele pedisse demissão, ele ia ficar numa situação dificílima. Então, o que acontece? Ele não perdeu o emprego e esse querido irmão que procurou fazer tudo isso, ele viu de primeiro item aquilo que êxito pode acarretar, digamos aqui, qualquer prejuízo a outrem, e acarreta um prejuízo muito grande. Ele ia ficar sem emprego. Olha, gente, vejamos a consequência do trabalho do Cristo através dos mensageiros do seu amor que vieram para formar essa coletânea de prece. Parece tudo, simples e aparentemente sem nexo, sem valor, mas tem um valor que nós desconhecemos. Agora estamos conhecendo o verdadeiro valor de tudo isso. Bom, vamos ler um pouquinho do prefácio para a gente melhorar a nossa consolidação, né? O prefácio diz o seguinte: se pensarmos fazer somente a nós, se o que pensamos fazer somente a nós interessa, isto nos é pesar as vantagens, os inconvenientes pessoais que nos possam advir. Esse irmão, ele pensou muito tudo isso. Então ajudou o seu colega de trabalho que ia perder o emprego. Com isso ia sofrer família. O irmão, o colega ia sofrer também, porque a gente sofre. Nós sabemos que nós precisamos do numerário para nosso sustento. Muito bem. Então, se interessa a outro e se resultando bem para um, redundará em mal para outro, cumpre igualmente pesemos a soma de bem ou de mal que se produzirá para nos decidirmos a agir ou nos abstermos. Muito bem. Continuando. Enfim, mesmo se tratando de melhores coisas, importa ainda consideremos a oportunidade e as circunstâncias concomitantes, porquanto uma coisa boa em si mesma pode dar mau resultado em mãos inábeis. Isso está falando em outro tipo de consequência, né? Que a pessoa faz uma coisa, por exemplo, todo mundo, quando inventaram a pólvora, não era para fazer arma de fogo para matar a pessoa. Mas, o que acontece? Olha aí, resultado, todo mundo sabe.
Então, nós precisamos realmente, mãos inábeis, quer dizer o seguinte, que aquilo que uma pessoa utiliza pode prejudicar milhares de pessoas. Muito bem. Se não for conduzida com prudência e circunspecção essas coisas, antes de empreendê-la, convém consultarmos as nossas forças e meios de execução. Em todos os casos, sempre podemos solicitar assistência dos nossos espíritos protetores, lembrando-os desta sábia advertência. Lembrados. Na dúvida, abstente. Muito bem. Vamos agora no tópico 25, a prece. Vamos ver como podemos agradecer. Em nome de Deus Todo-Poderoso, nos inspirai, bons espíritos, que me protegeis. A melhor resolução a ser tomada, na incerteza em que me encontro, encaminhai meu pensamento para o bem e livrai-me da influência dos que tentarem transviar-me. Por que, meus irmãos, isso? Podemos pensar que aquele irmão que providenciou tudo isso podia ser influenciado, um espírito infeliz, inimigo, adversário do bem, chegar no ouvido dele e falar de você é bobo, rapaz, você vai ganhar dinheiro. Você vê só, isso tudo pode acontecer. Por isso que nós temos que conservar aquele ensinamento do Mestre. Vigiai e orai. Bom, vamos agora para o tópico 26. No tópico 26, cujo título é Nas Aflições da Vida. Meus irmãos, quem de nós não tem tido ou não passou por uma aflição ou não passa? Né? Nós sabemos que as aflições, justamente, são os professores nossos. São justamente aquele burel que moldura a estátua na pedra, porque nós somos muito duros, somos cheios de, digamos assim, de coisas pontiagudas, nosso caráter agressivo. Então, só com sofrimento, muitas vezes, com a dificuldade muito grande, que a gente aprende a amar o nosso semelhante, respeitar o direito dos outros e também procurar melhorar o nosso direito através da honestidade. Muito bem. No prefácio diz o seguinte: podemos pedir a Deus favores terrenos, Ele nulo pode conceder quando tenham um fim sério e útil, né? Porque Deus, nosso Pai, só nos concede aquilo que é necessário para a nossa evolução espiritual, para a nossa melhora real, né? Mas como a utilidade das coisas sempre a julgamos ao nosso ponto de vista, e como as nossas vistas se circunscrevem ao presente, nem sempre vemos o lado mal do que desejamos. Porque se a gente quer uma coisa, mas não interessa, vai prejudicar os outros. Não, mas eu preciso me safar. Não pode ser assim. Não deve ser assim. Isso não é cristão. Deus, que vê tudo muito melhor do que nós, e só o nosso bem quer, pode recusar o que peçamos como um pai que nega ao filho o que lhe seja prejudicial. Se não nos é concedido o que pedimos, não devemos, por isso, entregar-nos ao desânimo. Devemos pensar, ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou como expiação, que a nossa recompensa será proporcionada à resignação com que houvermos suportado. Olha, gente, vamos ver que nós, por exemplo,
Nós, às vezes, estamos, acho que aqui a gente fala com as meninas aí, conversando, e porque eu tenho 3 guardadoras, que eu não posso me movimentar, não posso ficar sozinho em casa. Muito bem. Então, a gente fala o seguinte, que tudo o que acontece conosco, entendeu? É produto ou da nossa vida presente ou da nossa vida anterior. Quando essas coisas acontecem para nos fazer sofrer. Porque, em primeiro lugar, nós pensemos, nós já fizemos alguém sofrer aquilo que estamos sofrendo hoje, para que nós possamos aprender a amar a lei divina de nosso Pai, a lei sacrossanta do nosso Pai. Nós sabemos, meus irmãos, de certeza absoluta, que nós estamos envolvidos como peixes dentro da água, no fluido cósmico, universal, ou seja, o sacrossanto pensamento do nosso Supremo Criador, o Criador absoluto. Nós vivemos dentro do pensamento dele. Mas o que nós fazemos, gente? Em geral, nós não queremos seguir, não queremos disciplina, não queremos o trabalho, queremos a coisa fácil, não queremos dificuldade, queremos que tudo aconteça de modo a nos proporcionar felicidade, sem percebermos que a felicidade real para todos nós é nós obedecermos fielmente à vontade de Deus, nosso Pai, porque Ele é o caminho, é a verdade e a vida, como Jesus falou, porque Jesus, nosso Mestre Divino, é íntimo com o nosso Pai. Ele está no pensamento de Deus, nosso Pai, como o Pai está no pensamento dele. Então, esse caminho que nós devemos seguir é fácil? Não, não é fácil. Por quê, meus irmãos? Porque nós somos espíritos imperfeitos ainda, muito imperfeitos, ainda somos como criança que, se deixar, ela corre para o abismo e cai. Por exemplo, uma casa, numa laje, se deixar uma criança, ela corre, cai, vai se esborrachar no chão. É isso aí. Então nós ainda estamos nessa fase quase inconsciente, apesar do livre-arbítrio que nós já recebemos. Por quê? Nós temos muitas vezes mais revolta na realidade do que obediência. Isso que o que acontece? Ocorre que nós começamos, a perder o terreno. Mas, como nós sabemos, o nosso Pai Supremo é infinito amor e bondade, justiça e complacência. Então, sempre nos dá oportunidade. O filhinho se desencaminhou, vamos botar ele no trilho de novo. Então, ele construiu, digamos assim, instituiu a dor do sofrimento através da nossa própria necessidade para que nós possamos voltar novamente à condição de equilíbrio. Nós sabemos, por exemplo, que um espírito obsessor muito, muito perverso, ele não se importa de matar uma pessoa, ele quer alcançar o seu objetivo, não importa se vai prejudicar, ele não quer saber de nada, ele só enxerga a sua necessidade, ou seja, aquilo que ele deseja, porque a necessidade é outra. Então, o que acontece? Já pensaram se não existisse uma forma de esse irmãozinho
retornar novamente ao trilho, ou seja, a retidão do pensamento. Então, o que acontece? As próprias ações desse espírito vão começar a acumular dentro dele, no seu perispírito, vão acumular realmente essas vibrações. E um dia ele vai ter que desencarnar. Ele desencarna. Vai se acumulando essas vibrações todas. Aonde ele prejudicou, como foi que ele fez, está tudo. Vai sendo instalado. E ele nasce no outro corpo. E essas vibrações se transportam para todos os membros que foram prejudicados, que ele andou prejudicando no passado. Aí ele pode nascer cego, ele pode nascer surdo, ele pode nascer paralítico, ele pode nascer mutilado, sem braço, sem perna, como acontece muitas vezes no a nossa amada instituição Vicente Moretti, que tem espíritos que nascem completamente cretinos, imbecilizados ou loucos, sem nenhuma noção de nada e, às vezes, sem perna e sem braço, só com tronco, aquela coisinha dele. É isso aí, gente. Então, nós precisamos vigiar e orar para não cairmos na tentação. Como a nossa hora avançou bastante, nós vamos ler a prece 27, que tudo é necessário nas aflições da vida para pedir um conselho, tudo é necessário uma prece para que nós alcancemos o nosso objetivo. Então vamos lá. Prece. Deus onipotente, que vês as nossas misérias, digna-te de escutar benevolente a súplica que neste momento te dirijo. Se é desarrazoado o meu pedido, perdoa. Se é justo e conveniente, segundo tuas vistas, Senhor, que os bons espíritos executores de tuas vontades venham ao meu auxílio para que ele seja satisfeito. Como quer que seja, meu Deus, faça-se a tua vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que está nos teus desígnios experimentar, eu me submeto sem me queixar. Faze por isso nenhum desânimo me assalte e que a minha fé nem a minha resignação sofram qualquer abalo, e formular o pedido. Gente, nós vemos aqui que isso aqui, coletânea de prece, é de uma importância que nós nem desconfiamos, mas nós estamos vendo aqui a necessidade. Por quê, gente? Porque nós só agimos, em geral, de acordo com o nosso pensamento, às vezes desequilibrado, né? Nós vemos, por exemplo, em filme, vemos em apresentações e de outras coisas, nós vemos a pessoa pedindo absurdo para o alto, né? Coisa que, na realidade, é muito prejudicial para nós. E como nós estamos aqui no topo do nosso horário, 10h50, então nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, né? Graças a Deus, que a paz do Senhor Jesus seja conosco. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez permite que possamos nós, estamos ouvindo essas reflexões, neste momento, reunir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos do coração, com muita humildade, respeito e amor, para te dirigir, Senhor, a súplica do agradecimento. Te agradecemos imensamente por esta bênção
divina, quando um pequenino raio da vossa misericordiosa luz, Senhor, ilumina o nosso ambiente, os nossos pensamentos e todos os espíritos que estiverem presentes, encarnados ou desencarnados neste momento. Obrigado, Senhor. Que a tua luz se faça para todos os doentes, encarnados e desencarnados na face do nosso planeta. Permite, Jesus querido, que nós possamos ouvir essas lições, absorvê-las e praticá-las na nossa vida. Que a tua paz seja conosco e permite que possamos te suplicar a bênção de conduzir a nossa prece, o nosso rogo, a nossa súplica ao Supremo Misericordioso Senhor do Universo Infinito, nosso Pai. Graças a Deus.